E o tema desta noite, que eu começo a ministração da palavra, é: vença na oração ou você não vencerá. Vença na oração ou você não vencerá. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Vença. Eu começo o sermão desta noite falando sobre a expectativa que nós temos na nossa vida com relação a vencer. Todos nós temos uma ambição na vida, e a ambição é vencer. Vencer. A palavra vencer, ela vem do latim, e ela traz alguns significados, que é conquistar, superar ou triunfar. É uma palavra que carrega a ideia de superação, força, vitória. Vencer, ele tem esses sinônimos, tem essas classificações. Ninguém constrói uma família pensando em fracassar, correto? Ninguém abre uma empresa pensando em falir. Ninguém que estuda meses, anos para fazer um vestibular, um concurso público, o faz pensando em fracassar. Você já viu alguém estudar meses, dias, anos, dizendo assim: quando eu acabar esse período eu vou fazer a prova e eu sei que eu vou reprovar? Se alguém fizesse isso, nem perderia tempo estudando. O que nós fazemos pensando em vencer. Diga comigo: vencer. O que eu faço com o objetivo de vencer. Por isso que Apocalipse disse: ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa de vida eterna. Ao que vencer, darei uma pedra que tem um novo nome. Ao que vencer, lhe darei do maná escondido. A palavra não fala com derrotados, a palavra de Deus fala com vencedores. Pastor, eu me sinto um derrotado, um fracassado, né? Ninguém vai para a academia, falando da galera da academia, né? Que eu não sou dessa galera, é vista. Mas ninguém vai à academia projetando ter um corpo doente ou não obter resultados. Todo mundo que vai para a academia quer ter um corpo bonito, quer ter uma saúde melhorada, por isso as pessoas vão para a academia. Tudo que fazemos planejando a nossa vitória. Vencer é uma obsessão de qualquer pessoa com uma mente sadia. Qualquer pessoa que tem uma mente sadia pensa em vencer. Agora, observe comigo que para que aconteça um vencedor, alguém ou alguma coisa precisa ser vencido, certo? Numa luta, para que ter um vencedor, alguém precisa ser derrotado. No esporte, no futebol, um time sai vitorioso, mas alguém precisa perder. Na nossa vida, nós precisamos vencer batalhas, desafios, guerras. Muitas vezes precisamos vencer a concorrência naquilo que nós estamos vendendo, naquilo que tudo que nós fazemos. A polícia sai para a rua pensando em vencer o bandido, não é verdade? O médico vai para o hospital pensando em vencer a doença, para ajudar o paciente. Então todos nós temos o objetivo da vitória. Agora, em primeiro lugar, nós precisamos, e quem quer vencer, né? Na vida de um atleta, ele nunca será um vencedor se ele não estabelecer metas. Lembrando que suas metas devem, em primeiro lugar, superar os seus próprios números. Em segundo lugar, superar os números dos seus adversários. Se eu tenho um objetivo como atleta, eu preciso primeiro bater os meus números, as minhas metas, as minhas regras, os meus limites, tá? E depois eu vou pensar em vencer o meu oponente. Agora, a vida nos ensina que se quisermos vencer, precisamos derrotar algo ou alguém. A vida é o resumo de uma jornada de competições todos os dias. Em nossa sociedade, temos exemplos de pessoas que venceram saindo do quase nada. Nós conhecemos história de pessoas que vieram da pobreza, da miséria, desembargadores, juízes, doutores, pessoas que vieram da favela, da pobreza, da miséria. Você vai ver história de jogadores que a mãe trabalhava lá fazendo faxina para poder juntar um troquinho para poder comprar uma chuteira. Pessoas que vieram do absolutamente quase nada. E hoje nós temos biografias de pessoas que estão hoje nas academias de letras do Brasil. São referências na engenharia, na medicina, em tantas áreas. Pessoas que venceram seus próprios desafios, pessoas que venceram os seus próprios medos, traumas, fracassos, suas próprias impossibilidades, suas próprias limitações. Ninguém que está aqui faz nada pensando em ser derrotado.
Só que todos nós aqui que queremos vencer, precisamos vencer os nossos fantasmas, precisamos superar as nossas marcas. Alguém que viva para vender, precisa todo mês ter uma meta maior, não é verdade? Alguém que viva do comércio, que precisa vender para ganhar comissão, ele não diz: eu ganho hoje R$2.000 e pretendo morrer ganhando R$2.000, não. Ele precisa dizer: esse próximo mês eu preciso vender mais, eu preciso ganhar 3, 4, 5, e a gente começa a colocar metas reais, ideias reais, alguma coisa que eu possa alcançar, e eu corro atrás para vencer isso. Alguém que tem o desejo de um dia ter uma faculdade, ninguém lê 1000 livros sem primeiro ler o primeiro livro, não é verdade? Ninguém vence uma maratona de 20 quilômetros sem primeiro correr o seu primeiro quilômetro. Há quem diga que os milionários precisam primeiro conquistar o quê? Seu primeiro milhão. Então tudo nós precisamos ter um início, algo que nós podemos ter uma margem, algo próximo, que a gente consiga ter um objetivo. E o tema dessa noite é: vença na oração ou você não vencerá. Nesta oportunidade eu quero falar sobre vencer na oração. Na Bíblia há muitos exemplos inspirados de pessoas que obtiveram vitórias através da oração. A oração na Bíblia é algo tão sério, é algo tão levado a sério, que a palavra oração aparece 370 vezes na Bíblia. Só em Atos dos Apóstolos essa palavra aparece 30 vezes, a palavra oração. E um dos homens de oração é Elias, um exemplo poderoso de oração persistente. Ele orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e nem orvalho caiu sobre a terra. O apóstolo Tiago diz no capítulo 5, no versículo 17 e o versículo 18, Tiago 5, 17, 18, Elias era como nós. Como? Nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Existe o exemplo de Ana, a esposa de Eucana, uma mulher que orou tão fervorosamente que Deus respondeu a ela, dando Samuel, o maior homem da história da Bíblia. Existe também a história de um homem chamado Daniel, que apesar de enfrentar oposições, ser jogado na cova dos leões, manteve a sua rotina de oração, chegando a ocupar o cargo maior do governo da atualidade. Existe um homem chamado Jesus, o maior exemplo, que orava constantemente. No Getsêmani, o maior momento de agonia, Jesus Cristo não retrocedeu, orou intensamente antes da crucificação e submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Você sabe quando a oração é poderosa? Quando a nossa oração é capaz de nos levar à vontade de Deus. Porque muitas vezes nós oramos para que seja feita a nossa, mas Jesus orou tão intensamente que ele fez com que a sua vontade tornasse ser a vontade de Deus na vida dele. Agora, por que não dizer de Jacó, que orou, lutou durante uma noite toda buscando a bênção de Deus, e ele foi transformado e recebeu um novo nome. Qual era o nome que ele recebeu? Israel, o homem que luta com Deus. A oração era algo levado a sério pelos pais da igreja, muito levado a sério pelos pais da igreja. A oração era algo inegociável por estes homens, que desbravavam os caminhos para que hoje o evangelho tivesse aqui. Veja o que diz: se o espírito da oração se afasta, quem disse isso foi Charles Finney. Ele disse assim, preste atenção nisso: se o espírito de oração se afasta, é uma indicação segura de um coração desviado. Pois enquanto o primeiro amor de um cristão continuar, ele certamente será atraído pelo Espírito Santo para lutar muito em oração. Todo cristão que tem uma marca forte de ser um homem que vive no primeiro amor é um homem, uma mulher de oração. Todo homem, toda mulher que não vive mais em oração, ele está com sérias evidências de já estar desviado.
Eu quero falar sobre um homem chamado George Miller. E quem leu o livro Heróis da Fé, que eu recomendo que leia, mas a biografia dele tem em todos os lugares. George Miller, um pastor de uma pequena igreja, depois de muito tempo, Deus o chama para a obra da evangelização. George Miller era um homem que vivia uma vida tão intensa com a comunhão de Deus, que ele era invejado pelos homens, por tamanha comunhão que ele tinha. Miller tinha um caderno de oração. George Miller tinha um caderno de oração com 50.000 orações respondidas por Deus. 50.000 orações que ele foi pegando. Ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Ele anotando, e ele colocava de joelho, e ele orava, e as pessoas mandavam cartas, e ele anexou um caderno de oração com 50.000 cartas de orações que foram respondidas. Hudson Taylor, um missionário inglês que um dia foi evangelizar a China, conta a história que quando ele estava lá numa hora agonia e os demais missionários queriam boicotá-lo, um dia disseram para ele: Hudson, desista, você não vai alcançar as almas aqui. E os missionários não queriam, que o evangelho propagasse como ele estava sendo propagado, por algumas questões de inveja. Um dia ele recebe uma carta de George Miller, e alguém disse para ele, disse assim: Hudson Taylor, até agora você não ganhou nenhuma alma aqui na China, a oposição está ferrenha, mas eu acabo de te trazer uma novidade para você. George Miller está orando por você, e esse homem ele tem acesso direto ao trono de Deus. Quando ele ora, Deus para tudo para responder. Então a China será salva. George Miller, Hudson Taylor começou a ganhar milhões de almas na China. Este homem levava a oração muito a sério. Este homem leu a Bíblia 200 vezes. Das 200 vezes, ele leu a Bíblia 50 vezes de joelho. Quando ele estava velhinho, já para morrer, chegaram para ele e disseram: Miller, o que você gostaria de fazer antes de morrer? E ele disse: eu gostaria de ter tempo para ler pelo menos mais uma vez a Bíblia antes de morrer, porque eu ainda quero ouvir mais de Deus na minha vida. Que paixão esse homem tinha pelas coisas de Deus, que paixão que esse homem tinha pela palavra, pela intimidade, pela comunhão com Deus. A fé, George Miller disse em uma das suas pregações, ele disse assim: a fé não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde o poder do homem termina. A fé e a glória de Deus começa onde o poder de Deus termina. Eu quero que você observe uma coisa. A falta de oração tem levado a igreja a mendigar na mão de falsos pastores e falsos ensinadores. A falta de oração tem levado a igreja a viver do passado e no passado. A falta de oração tem levado pregadores e pastores a se tornarem ateus. Você sabia que na Inglaterra e parte dos Estados Unidos, os ensinadores das universidades são ateus? Das universidades cristãs que ensinam teologia são ateus? A falta de oração tem levado ao esfriamento e ao descontentamento com as coisas de Deus. A falta de oração tem levado um monte de cristãos a tornarem-se críticos, contendeiros nas igrejas e nas mídias sociais. Observe que tudo aonde tem uma pregação de um pastor, tem um monte de gente lá embaixo comentando. Você já viu isso? Agora, é stand-up gospel, é comédia gospel, falar em língua estranha virou piada, falsos profetas falando em língua estranha, todo mundo ri, todo mundo curte. Eu vou te dar um conselho: toda vez que você ver alguém lá falando em línguas, brincando de falar em mistério, brincando de sapatear na igreja de revelar, não curta, exclui, bloqueie, denuncie, não dê ibope para isso. Não motive essa palhaçada no mundo cristão. O mundo está desrespeitando cada vez mais a igreja. É o tal do idioma, é o tal não sei do quem, é o crente gay, é não sei o que. Não curta, irmão, não dê ibope para o diabo, não dê ibope para o escândalo, porque a Bíblia diz que nos últimos dias é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier ou promover o escândalo. Tome cuidado com isso. Esse tipo de gente está minando a igreja, estragando, tirando a fé. Aí quando alguém sobe aqui no púlpito
no púlpito para falar em línguas, alguém começa a rir lá atrás. O jovem ri, o adolescente ri, a criança ri, porque ele viu que tudo isso é palhaçada, tudo isso é piada, tudo isso é motivo de zombaria. Não dê credibilidade para esse tipo de gente. A falta de oração tem levado palhaços para os altares. A falta de oração tem levado de tudo para o púlpito, menos homens de oração. Estamos tão fracos na oração que a única coisa que nós estamos escutando na atualidade é: ore por mim, ore por mim. Quando nós escutamos alguém falando sobre oração, alguém X chega e diz: ore por mim, irmão, ore por mim, ore por mim, ore por minha casa, ore por minha família, ore por minha empresa, ore por isso, ore por aquilo. Porque os cristãos não conseguem mais orar, não conseguem mais vencer na oração. A falta de oração. Você vai encontrar nos evangelhos Jesus orando, e ao seu redor poucos discípulos o acompanhavam na oração. Nessa noite eu dou um conselho a nós: precisamos voltar para a oração. A oração traz o céu à nossa vida. A oração traz o acesso livre a Deus em nossa vida. A oração incendeia o nosso coração a uma vida de amor e de caridade. A oração traz decretos do céu para a nossa vida. A oração transporta para perto de nós o coração do Pai. Homens do passado, e muitos deles, não poucos, quem escutou o livro que eu enviei lá, era normal os homens de oração orarem de 8 a 10 horas por dia. Sabe o que é isso, irmão? Numa geração que nós não conseguimos mais orar 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, 40 minutos por dia. A oração, eu quero que você grave isso na sua mente. A oração na vida de John Wesley fez com que o seu ministério durasse 50 anos de ministério. Ele viajou 400 mil quilômetros em cima de um cavalo. Ele pregou 40 mil sermões em 50 anos de pregação. Sabe o que é isso? 40 mil sermões. Uma média de 800 sermões por ano. Quantos sermões por dia ele tinha que pregar? Ele nunca ficou um dia sem pregar um sermão. John Wesley, ele formou 300 pregadores itinerantes. Ele formou, ensinou 300 pregadores que viajavam para pregar. John Wesley formou e ensinou 1000 pregadores locais que queimavam na presença de Deus. O que estamos fazendo com o tempo que Deus está nos dando? É a pergunta desta noite. Paulo, o apóstolo, desejava ver uma igreja crescida, madura, desenvolvida no relacionamento com Deus. Ele gostaria de subir o patamar da igreja, de tratar assuntos profundos sobre visão, revelação, profecia, milagres, cura, assuntos da sala do trono, assuntos do reino de Deus, porque Paulo esteve no terceiro céu, viu e queria compartilhar com a igreja. Paulo chega aos Coríntios com uma expectativa de compartilhar algo grande com a igreja, mas veja o que ele diz em 1 Coríntios 3:1. Um homem que estava queimando por Deus, apaixonado, cheio da revelação, cheio do conhecimento. Quando ele chega lá para compartilhar, ele vê o quê? Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Paulo encontra uma igreja o quê? O quê? Carnal. Diga comigo, uma igreja carnal. Uma igreja carnal não tem como falar de milagre, revelação, profecia, visão do céu, visão de anjo, visão de nada. Porque uma igreja carnal, ela não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, e tudo vai ser loucura. Crentes que não avançam no Espírito, mas apenas nas coisas naturais, elas buscam as suas próprias necessidades: roupa, comida, viagens, habitações, veículos, coisas seculares. Esses são traços de crentes carnais. Tudo que eu penso é planejando em mim, na minha família, em mim, eu preciso. São traços de crentes carnais que vivem como se fossem crianças ainda. Agora,
esses crentes, meninos, diz a Bíblia, eles precisam crescer, amadurecer, mudar o estágio, romper com a sua pequenez. Agora, a palavra de Deus vai sempre nos chamar para vivermos uma vida de busca, de intimidade, de proximidade, e ainda vai nos mostrar que isto sempre é e será possível. Deuteronômio capítulo 4 e versículo de número 29, Deuteronômio 4 e 29, lá procurarão ao Senhor, o Deus de vocês, e o acharão se o procurarem de todo o coração e de toda a alma. O encontrarão quando o procurarem de todo o coração e de toda a alma. Essa é uma perspectiva que Deus tem para conosco, que nós o procuremos de coração, de alma, que nós o procuremos. O desejo de Deus é que o homem procure por Deus. Você lembra quando os olhos de Deus correram pela terra e o Senhor disse: achei a Davi, homem reto, justo, lembra? E achei, e o Senhor poucas vezes vai dizer que encontrou alguém. E quantos homens que estão procurando por Deus na terra? Observe o que diz Jeremias capítulo 2, do verso 11 ao 14. Está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que espereis. Então diz o Senhor, o que? Me invocareis. Jeremias 2, 11 a 14. Então me invocareis, olha a palavra, invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Nesse texto nós temos destacado a palavra me invocar, quando orarem a mim, quando me buscarem e de todo o vosso coração. O Senhor está dando pistas, o Senhor está dando direções. Ele está como alguém que deixou um tesouro escondido e está dizendo assim: ó, eu vou deixar um mapa, vou deixar palavras, vou deixar pistas para que vocês me encontrem. No final da trilha eu vou estar lá e vou estar te esperando, porque eu tenho mistérios, eu tenho coisas novas para te revelar, eu tenho coisas profundas para te ensinar. Eu quero ter particular contigo, trazer coisas boas. Olha o começo do texto: porque eu sei que os vossos pensamentos, e eu tenho coisas muito maiores para vocês, mais do que o vosso pensamento, diz o Senhor. Mas vocês precisam me invocar, orar, me buscar. Só que tudo isso tem que ser de coração, tudo isso tem que estar aqui dentro, tem que estar votado, determinado, alicerçado, decidido. Se quisermos viver algo novo da parte de Deus, se quisermos termos experiências novas e divinas, se quisermos vivermos milagres e providências de Deus, precisamos mudar a nossa atitude passiva. Deus não gosta de crentes passivos. Eu quero repetir isso, e quero ser categórico em te dizer isso. Deus tem uma aversão a crentes passivos, crentes da paz. Por quê? Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por violência, por força, por atitude, por gana, por vontade, por querer, por ser obstinado. Olha o que diz Mateus capítulo 11 e o verso de número 12. E desde os dias de João Batista até agora, o quê? O reino dos céus foi submetido a violência, e pessoas o quê? O invade. Pessoas que são obstinados. O evangelho da passividade só existe na vida daquele pregador que está por aí amaciando a galera, porque o reino dos céus é tomado à violência, à força.
Pastor, mas está doendo, está difícil, não tem problema, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou mortificar minha carne. Pastor, não consigo ficar um dia sem comer, que me dá tontura, não tem problema, vai com tontura mesmo, vai com vontade de desmaiar, mas vai orando, pastor, é de madrugada, mas vai, está com sono, mas vai, é difícil, mas vai, não é fácil ler a Bíblia, mas lê. O reino dos céus é para quem quer, tem que querer, tem que ser apaixonado, senão você não entra, não vai, não vê, não acontece nada. E nós vivemos uma igreja inconstante, menino que não cresce, que fica, ora por mim, irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim, eu estou fraco, eu estou cansado, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou aquele outro. E não ora, não busca, não jejua, não consagra, não tem força espiritual. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele todos que entraram lá dentro. Não dá para negociar, não dá para ser brando. O inimigo tentará oprimi-lo a mim e a você. Por quê? Porque Deus tem um destino traçado para mim e para você. O inimigo vai lutar pelo menos de duas maneiras para que você desista do que Deus tem na sua vida. Uma das maneiras que o diabo trabalha para que nós viemos a desistir dos projetos de Deus, ele quer colocar doença, ele quer colocar aflição em seu corpo. Segundo, ele também pode colocar jugos de escuridão na sua alma. Às vezes, isso assume a forma de depressão, doença mental, angústia emocional, tristeza ou outras condições mentais. Todos esses problemas da alma estão conectadas a aflições que o diabo tenta lançar sobre nós, criando situações. Semana de oração, mas eu estou tão desanimado, eu estou em depressão, eu estou em angústia, minha alma está atribulada, as coisas não vão bem, na minha casa a família está desequilibrada, então eu vou murchando, me abatendo, eu não quero mais, e o diabo nos vence facilmente. Você quer ver um crente fraco? Ele não ora. Você quer ver um crente fraco? Ele nunca vai participar de uma reunião de oração na igreja. Quer ver um crente fraco? Ele nunca consegue participar de escola bíblica. Você quer ver um crente doente? Ele nunca consegue ler a Bíblia. Você quer ver um crente que está para morrer? Ele não consegue nem ler a Bíblia nem orar mais. Agora ele só vive de David Leonardo, né? Ele só vive agora para alguém cantar que ele é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não te notou, porque você é um espelho, né? Mas o diabo não está nem aí para essas coisas. Eu disse agora há poucos dias na Quero Viver, e recitei um versículo dizendo que muitas pessoas têm fé, e a palavra de Deus diz que os demônios, Tiago diz, o apóstolo, os demônios têm tanta fé que eles estremecem quando eles vêm falar de Jesus, de tanto que eles creem. Paulo entendeu isso. Sempre haverá resistência para que você seja derrotado. O reino de Deus e suas benécias são tomados à força. Eu gostei de uma frase de Edward M. Bonds, aquele que eu postei o livro lá. Eu postei ontem no Instagram. E ele diz assim: o pouco com Deus é pouco para Deus. O pouco com Deus é pouco para Deus. O mundo diz o pouco com Deus é muito para Deus. Não, pouco com Deus é pouco com Deus. Se eu tenho pouca oração com Deus, se eu tenho pouco jejum com Deus, se eu tenho pouca santificação, se eu tenho pouco relacionamento, se eu tenho pouca vida de devoção para com Deus, se eu tenho pouca vida de adoração para com Deus, se eu tenho pouco tempo para com Deus, todas essas atitudes nos traz o pouco de Deus. Então nós temos sempre a frase de o pouco com Deus é muito, mas Edward M. Bonds ele diz o pouco com Deus é pouco para Deus. Deus não negocia. Ou é muito para com Deus, ou você não tem nada. Ou você não tem nada, você entende isso? Deus nunca vai dizer a um homem que ora, que jejua, que consagra, que vive para Deus, diz você me dá pouco. Não, Deus vai dizer esse cara tem muito para comigo. Foi a história de Daniel.
Agora o mundo se usou de subterfúgio. Pastor, eu tenho só um pouquinho de força, eu só consigo orar 5 minutos, só consigo jejuar 10 minutos, mas o pouco com Deus é muito. Não, o pouco para com Deus é pouco com Deus. A vitória de Jacó veio de sua ininterrupta noite de oração e luta com o anjo. Jesus saía do deserto para orar a sós, ainda de madrugada, diz o texto. Quem leu isso na Bíblia, levanta a mão e dá glória. Tem um monte de gente que não leu isso na Bíblia, então comece a ler a Bíblia. Jesus saía sempre de madrugada, ia sozinho para o deserto orar. Você sabe uma das coisas que eu aprendo com Jesus? É que nós precisamos ter uma vida de oração coletiva e uma vida de oração individual. A vida de oração individual não é substituída pela oração coletiva. Nós precisamos ter momento a sós com Deus. E não são momentos curtos, são momentos longos de oração a sós para com Deus. Paulo, apóstolo, orava noite e dia por causa dos interesses do reino. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Existe um homem chamado Charles Simeon. Ele orou a vida toda, das 4 às 8 da manhã. Não preciso nem falar o que Deus fez na vida dele. Um homem chamado John Wesley começava o seu dia de oração às 4 da manhã e sempre orava até que o sol viesse a raiar totalmente no céu. Um homem chamado John Flatter, ele disse a história que ele manchava as paredes do quarto com o fôlego da sua respiração, de tão profunda que era. E diz a história que quase todas as noites a mulher dele nunca via ele orar, nunca via ele dormindo, porque ele orava a noite toda sem parar. O arcebispo Leon passava tanto tempo com Deus que parecia que ele estava em constante meditação. As pessoas olhavam, parecia que ele estava fora do corpo. O bispo Ken iniciava o seu período de oração sempre às 3 da manhã, e ele orava até o raiar do dia, todos os santos dias até a sua morte. Joseph Hell, esse homem se levantava às 4 horas da manhã para orar, e ele orava todo dia até às 8 horas, e dizia: eu não aceito fazer outra coisa que seja tomar o lugar de Deus antes que eu tenha orado pelo menos 4 horas. Eu não posso começar um dia sem antes ter orado no mínimo 4 horas. Um homem chamado John Welch, e ele é conhecido como o santo maravilhoso pregador escocês. Esse homem orava todos os dias, de 8 a 10 horas por dia, e ele dizia: o dia que eu não oro 10 horas no dia, meu dia está comprometido. Ele dizia: eu não saio de casa sem antes orar 10 horas, meu dia não presta. Martinho Lutero dizia: se eu não orar ao menos 3 horas seguidas, eu não posso abrir a porta do meu quarto. E eu vou atacar uma canção que nós cantamos aqui hoje. E eu tenho uma certa versão a essa canção por N razões e motivos. A música que nós cantamos aqui hoje diz: perdendo tudo por amor e com alegria. E a pergunta é: nós estamos perdendo o quê? Nós estamos deixando o quê? Ah, pastor, eu deixei o prostíbulo, a cachaça, a droga. Não, o reino de Deus não está falando com quem vai no prostíbulo, com quem vai na zona, com quem vai na cachaça. O reino de Deus fala com quem já morreu. O hino é cantado para quem tem que estar vivo. A nossa geração não está conseguindo gastar 1 hora de oração. Como nós estamos perdendo? Deixando o quê? Quando? Quanto tempo? Eu estava conversando com o pastor Paulo César, e ele disse para mim, numa conferência que nós estávamos fazendo, e ele disse assim: Alexandre, eu conto nos meus dedos os homens no Brasil que fluem em dons. E ele disse: eu conto nos dedos os homens que estão orando mais do que 2 horas por dia no Brasil que eu conheço. E ele disse: os homens não estão orando mais. Nós queremos realmente viver algo sobrenatural de Deus. Estamos realmente dispostos a sermos e a parecermos com o Mestre Jesus? Eu encerro a mensagem desta noite, porque nós somos imitadores de Cristo, discípulos de Jesus, e assim nós temos que nos parecer com Ele. De que maneira, de que forma, com que vida que nós estamos vivendo.
Eu convido você a se colocar de pé nessa noite. E o convite é que a igreja passe a fazer uma reflexão. Em que guerra eu estou enfrentando? Quais são as lutas que eu estou enfrentando? Você já experimentou pegar uma folha e enumerar quais são as lutas que você está enfrentando? Luta 1, enfermidade, qual é o nome? Luta 2, problema conjugal, qual é o nome do problema? Luta 3, financeira, qual é a dívida? Porque George Miller tinha um caderno com 50 mil orações respondidas. Ou ele está errado, ou nós estamos certos, ou vice-versa. Se alguém que escreve a luta que ele precisa vencer e ora até que vença, por que nós vivemos anos e anos e não conseguimos vencer em nenhuma área da nossa vida? Pastor, meu casamento está acabando. Pastor, meu casamento está acabando, mas não faz nada. Pastor, eu já fui no motel, eu já comprei flores, eu já dei bombom, eu já levei perfume, mas meu casamento não muda. Se tiver uma pombagira lá dentro, você sabe como é que ela vai sair? Se tiver uma Maria Padilha, um trabalho de bruxaria, um demônio dentro da sua casa, sabe como é que ele vai sair? O diabo nunca teve medo de grandes pensadores. O diabo sempre teve medo de homens que gastam tempo em oração. O diabo teve um problema muito grande com Daniel, porque quando ele afrontava Daniel, ele dizia: é horário de oração. E depois à tarde é horário de oração. E depois à noite ele dizia: é horário de oração. E amanhã é dia de jejum. E depois é dia de oração e de jejum. E depois é dia de jejum e oração. E depois é dia de oração e jejum. E depois dia de jejum e oração. E Daniel governou sobre estados e estados. E a minha pergunta para você é: aonde está o problema que está te vencendo? Qual é o problema que está nos derrotando? Qual é o problema que está nos atacando? Que nós somos tão omissos que não conseguimos viver uma vida intensa de oração. Antes de reclamarmos, nós temos que orar. Antes de você pedir ajuda a alguém, primeiro experimente entrar no seu quarto e gastar horas de oração.